Oiê! Você está ouvindo Mulheres de Produto, o podcast mais empoderado de mulheres no ramo de tecnologia e produtos. Esse conteúdo faz parte da comunidade Mulheres de Produto, a maior de mentoria para mulheres que atuam na área de criação de produtos digitais. Se você trabalha ou quer trabalhar nessa área, acesse mulheresdeproduto.com para saber mais sobre a comunidade. Se você está escutando esse episódio e tem interesse em saber mais ou se aprofundar na área de produtos, temos desconto para o curso de Product Management da PM3. Basta aplicar o nosso cupom MDP15OFF, tudo em caixa alta, e se inscrever num dos melhores cursos de produto do país. Obrigada pela introdução, Laine. Bem, hoje iremos abordar um tema bastante corriqueiro e que, acredito eu, muitas e muitos de nós já nos perguntamos em algum momento da nossa carreira como ter um perfil atraente. Me preparando para a gravação do episódio, realizei uma breve pesquisa e vários foram sites que encontrei com dicas incríveis para ter um perfil atraente no LinkedIn. Tendo em vista esse panorama, trazemos convidadas muito especiais para esse bate-papo, uma delas com mais de 8 mil seguidores na rede e outra com mais de 6 mil seguidores. Bem, estamos com a Hilda Neta, Mobile Developer no Banco ABC Brasil, com a Isis Abreu, Tech Recruiter no Brex, e com a Jéssica Seixas, Group Product Manager no Banco PAN. Sejam muito bem-vindas ao podcast, meninas. E agora eu gostaria que vocês se apresentassem rapidamente para quem está nos ouvindo. Oi, pessoal, me chamo Jéssica Seixas. Eu trabalho com desenvolvimento de produto digital desde 2013, onde eu iniciei como estagiária de produto na Gazelle Games, uma empresa de jogos aqui no Brasil. E desde então já trabalhei como Product Manager na Concrete, no PagSeguro, Samap, e atualmente eu sou Group Product Manager, liderando squads e PMs de Open Banking e seguros aqui no Banco PAN. Oi, pessoal, meu nome é Isis, eu sou Tech Recruiter na Brex e estou ajudando na expansão de recrutamento deles. Já tenho 6 anos de recrutamento, boa parte em tecnologia. Já trabalhei em grandes e pequenas empresas de tecnologia, como Facebook, Uber, 99, e agora estou trilhando esse caminho dentro de uma startup em crescimento que é a Brex. É um prazer estar aqui com vocês. Olá, pessoal. Meu nome é Hilda Neta. Sou desenvolvedora mobile no Banco ABC Brasil. Já atuo na tecnologia há mais de 8 anos. E aí mudei para o desenvolvimento mobile, mas já fui front-end também. Sou bem ativa na comunidade, principalmente no LinkedIn, que é a única rede social que eu tenho. E já participei de alguns podcasts no YouTube. Gosto muito de palestrar também. Recentemente fiz uma palestra para os Estados Unidos na React.js Case Study Festival. Gosto muito de compartilhar sobre tecnologia, investimentos, educação financeira e está sendo um prazer estar aqui com vocês hoje. Meninas, muito obrigada aí pela apresentação de vocês. A nossa ideia aqui é trazer a visão de uma pessoa de produto, uma pessoa desenvolvedora e uma pessoa, né, da área de recrutamento aí. O que é mais que a gente pode considerar, digamos assim, né, o que vai tornar o perfil ali da pessoa atraente, né? O que você, enquanto pessoa desenvolvedora, então de produto, pode fazer, né, pelo teu perfil ali no LinkedIn, no próprio currículo, enfim. E também o que a pessoa recrutadora olha, né? Ou então o que eles buscam olhar mais, o que chama mais atenção e tudo mais. Então a gente trouxe aqui um pouquinho de cada mundo para tentar estar apresentando para vocês aí. E aí, dando início, eu queria ouvir de vocês, tá? O que envolve o ser marqueteiro? Hilda, pode começar. Bom, ser marqueteiro, para mim, é você construir a sua personal brand, né? Que a gente fala que é a sua marca pessoal. Que foi o que eu comecei a fazer assim que eu decidi que seria uma desenvolvedora. Então, eu comecei a compartilhar, no comecinho mesmo, eu comecei a compartilhar os códigos que eu fazia na faculdade de mobile. E aí depois eu investi em um bootcamp de programação, e aí nesse bootcamp eles tinham um módulo lá sobre isso, de carreira, de você compartilhar conhecimento.
Então, eu enxerguei muito valor no LinkedIn sobre isso e comecei a compartilhar cada vez mais conhecimento também. Além disso, eu comecei também tentar deixar o meu perfil mais atrativo, porque eu percebi que o LinkedIn era como se fosse um currículo virtual, vamos dizer assim. Porque desde o momento que eu comecei a compartilhar, vinham pessoas para, né, recrutadores para conversar comigo, saber do meu momento atual. Mesmo naquele momento eu tendo bem pouco conhecimento na área de programação, e aí isso começou a despertar, né, bastante valor para mim. Então, para mim, ser marqueteiro é ter esse olhar para a sua marca pessoal, né? Legal essa história, Hilda, porque aconteceu meio que parecido comigo. Eh, eu comecei a escrever bastante artigos na internet, né, principalmente no Medium, através dos Mediums das minhas próprias empresas, então eu comecei a perceber que, era muito legal compartilhar, e a partir disso eu comecei a ver que o quanto mais eu compartilhava meu conhecimento na internet ali, mais eu era vista. E mais as pessoas compartilhavam e me adicionavam, e eu ganhava mais visibilidade ali, né, para os recrutadores e outras pessoas que estão buscando essas vagas, né. Porque eu costumo sempre dizer que, quem escreve ou quem publica ou quem está, ativo ali, ou até mesmo fala do seu próprio trabalho, é um ato de coragem, né, que é um ato de você ser colocado ali em público a pra ser, questionado ou então debatido, enfim, né, quando você se coloca a público, rola um pouco dessa questão de você ter coragem de falar e participar. Então aconteceu uma coisa bem parecida comigo também. Então eu acredito que é isso, você ter coragem de falar sobre você, é você ter coragem de falar sobre os seus feitos de maneira bem, concreta, né, então acho que e continuar ativa, assim como toda rede social tem seu algoritmo, e para você se manter ativa dentro da comunidade. Eu vou puxar um pouco do que a Jéssica falou e acho que, para mim, ser marqueteiro é você entender intrinsecamente das plataformas aonde você se posiciona e realmente como elas funcionam. Pessoalmente, eu me aproveitei muito do próprio algoritmo e do que é pesquisar no LinkedIn e entrar em contato com essas pessoas, com pessoas que tenham os mesmos interesses ou que estejam buscando a mesma coisa. Me aproveitei muito disso para construir, os tipos de postagem que eu coloco, para construir também um pouco do meu perfil no LinkedIn. Então me aprofundei bastante em como funcionava, o LinkedIn enquanto algoritmo de busca mesmo, para entender como fazer melhor meu networking, como eu me posicionar melhor, e eu acho que isso, acabou sendo, na verdade, um fator bastante grande para a construção exatamente do que a Hilda falou de branding pessoal, mas acredito que ser marqueteiro é realmente entender, onde você está e para quem você está falando. Nossa, bem bacana o insight, né. Não tinha parado para pensar dessa forma, digamos assim, é porque entra naquela linha tênue, né, até mesmo na questão da coragem que a Jéssica trouxe, né. Muitas vezes a gente se pega assim: "Ai, posto ou não posto? Publico o que eu estou fazendo?", né, até mesmo no cenário de um desenvolvedor, né, uma pessoa desenvolvedora. Eh, "Nossa, fiz aqui bacana o meu aplicativo aqui, enfim, de um curso que eu estou fazendo, publico", enfim, entra naquela questão da do que os outros vão achar. Mas se a gente começar a olhar, e aí pegando o gancho do que a Isis trouxe, é se apropriar do algoritmo, né. Vou publicar ali, vou postar ali e vai ficar para a posteridade, para quem for me avaliar no futuro, para uma entrevista de emprego, alguma coisa assim, né. Faz sentido essa é nesse sentido, né, nessa lógica? Eu acho que faz bastante sentido. E tem até outra coisa, assim, que além de você ficar um pouco com esse medo, né, que você vai ser meio que avaliado pelas outras pessoas, que acontece muito no caso do código, né? A gente sempre fica com aquele medo, ai, será que meu código é bom o suficiente? Será que não vou, sei lá, falar que meu código é ruim? E outra coisa que também
influencia muito na hora de você postar alguma coisa é que você gasta muito tempo. No meu caso, né, por exemplo, quando eu vou fazer uma postagem, eu tenho o meu calendário de postagem. Então, eu tentava mais ou menos postar a cada 15 dias ou uma vez ao mês, porque realmente consumia muito tempo. Eu tinha que fazer o planejamento da postagem, eu tinha que construir o código, testar o código, preparar o vídeo do código, às vezes o artigo, né? Porque outra forma de compartilhar que eu faço é criar um artigo no meu blog explicando sobre alguma coisa de código ou ensinando as pessoas a codarem alguma coisa. E aí eu ainda tenho que fazer o código também. Então, assim, envolve um planejamento muito grande que você também passa por esse processo, né? Além de ficar um pouco com medo da avaliação das pessoas, tem esse processo do tempo que você gasta para poder compartilhar o conhecimento. E acontece muito, de você, assim, dedicar esse tempo, né, e não saber muito bem como é que vai ser a resposta disso, então você acaba ficando na dúvida: "Ai, não sei se eu vou investir muito tempo aqui nisso e etcétera". Mas um ponto importante, até acho que do você ser marqueteira e você ser uma boa marqueteira, assim, até ter o ter um bom personal branding, é que as pessoas possam falar bem de você e não necessariamente você falar bem de você, sabe. E aí você só vai conseguir alcançar isso quando você está expondo o seu trabalho de uma maneira escalada, né. Então, fora da sua companhia, fora da sua empresa, fora do seu grupo de trabalho. Então, como é que você poderia fazer isso, né, assim, como é que você mostra essas informações de uma maneira que seja alcançável, onde as pessoas possam chegar à conclusão do seu trabalho, mesmo sem terem trabalhado com você. Acho que esse é o maior desafio de ser um bom marqueteiro. Você não precisa ficar falando: "Olha, eu sou boa", mas você vai mostrar que você está seguindo boas práticas, ou você está seguindo bons líderes e, bons escritores, ou até mesmo palestrantes, etcétera. Acho que é um pouco do que eu vejo, a forma como eu me comunico, a forma como eu escrevo, a forma como eu cito os autores que eu estudo, me aprofundo, eu entendo que isso é uma das formas também de ganhar essa notoriedade, então as pessoas puderem, tipo: conheço aquele artigo que a Jéssica escreveu e etcétera. Mesmo sem terem trabalhado comigo, elas podem concluir um pedaço do meu trabalho, né. Com certeza, e fazer isso sem parecer, bastante apelativo, sem parecer realmente que você está literalmente fazendo isso só para ganhar mais seguidores ou enfim, para uma autopromoção mesmo, se torna se torna algo legal também, porque você está retribuindo e compartilhando conhecimento, então, acho que a linha é tênue, mas com certeza, pensando com carinho como as meninas fazem, dá um super resultado. Eu tenho até um exemplo bem legal que aconteceu comigo, um case disso. Eu participei de um post, né, me chamaram para tipo uma entrevista, e aí nessa entrevista uma das perguntas era quais eram os artigos ou livros que eu queria compartilhar, né, para as pessoas. E eu tive um insight durante essa entrevista de que: "Poxa, eu tô 8 anos trabalhando com produto. Eu acho que, tem muita informação, tem muitos livros, tem muitas coisas que eu queria compartilhar, mas depende do meu público-alvo". Então, eu escrevi um artigo que é Product Management, por onde estudar de acordo com o seu conhecimento. E em menos de uma semana, assim, 2 semanas mais ou menos, eu alcancei mais de 2.000 visualizações no Medium, e foi totalmente orgânico, veio principalmente do LinkedIn, então o post que eu fiz no LinkedIn sobre isso, foi uma coisa que realmente me gerou muito engajamento na plataforma, lá no LinkedIn. Então aqui é até um pouco uma visão produteira, né, qual que é a dor hoje que as pessoas estão precisando e como é que você consegue comunicar essa dor para você ganhar esse engajamento, que é um pouco do que a gente fazer isso que nem a Isis falou, né, fazer isso de forma despretensiosa. Se for uma coisa muito direta e soa um pouco falso. Isso é até engraçado, porque assim, eu não imaginava que eu seria uma pessoa marqueteira, porque na verdade eu sou aquela pessoa zero vendas. Nunca, eu já no começo lá da minha vida, quando eu tinha a idade para trabalhar, estava querendo trabalhar, eu tentei trabalhar no shopping como vendedora, mas eu vi que aquilo ali não era para mim. Porque eu não consigo vender, eu não consigo induzir uma pessoa a querer comprar algo porque eu preciso de ganhar dinheiro, por exemplo. Então,
com isso do LinkedIn começou de forma totalmente despretensiosa, foi assim, para realmente ajudar a comunidade, porque eu investi em um bootcamp de programação e eu queria passar um pouco daquele conhecimento que eu estava tendo para pessoas que não tinham condições de ter, porque assim, o custo dele naquele momento era um pouco alto, então eu pensei, poxa, que legal que eu estou tendo a oportunidade de ter esse conhecimento. Então, como que eu posso usar esse conhecimento para poder ajudar quem não pode ter ele, por exemplo? Então, foi assim que eu comecei. Tanto que o primeiro post que eu fiz foi justamente falando do bootcamp, que eu estava muito feliz de ter tido a oportunidade de ter ele, porque era um sonho de me tornar programadora, mas lá no começo da minha. Quando eu comecei a fazer faculdade, eu achava que eu não tinha capacidade para me tornar uma desenvolvedora, né? Porque eu fui aprender Java, não consegui, me bloqueei, acabei indo para outra área de tecnologia, que era de requisitos. E aí, depois de 4 anos trabalhando nessa área, eu voltei novamente para o desenvolvimento e eu quis compartilhar justamente isso, né? Um pouco da minha trajetória para pessoas que talvez tivessem passado pelo mesmo trauma, assim, vamos dizer, de ter tentado e não ter conseguido e ter desistido, era para dar um ânimo e também para poder compartilhar aquela oportunidade que eu estava tendo de aprender, né? Então, foi assim, totalmente focado em ajudar mesmo as pessoas. Eu nunca pensei de publicar para ganhar uma curtida ou não, eu só queria que o meu conteúdo realmente chegasse a outras pessoas e ajudasse de alguma forma. Muito bacana, meninas, essa vivência que vocês estão trazendo aqui para nós nesse momento, né? A gente já pegou vários ganchos aqui, né, de como ser um marqueteiro, né? Até das informações que a gente pode estar ali divulgando. A gente traz pontos também de. A Hilda acaba de falar aqui de como ela entende do que é relevante para divulgar e compartilhar ali na rede, né? E a Jéssica também falou um pouco sobre. Então, a minha próxima pergunta para vocês, né, seria como vocês interagem com a rede, né? Como é essa interação? Vocês já falaram que alguns pontos foram orgânicos, mas vocês têm uma iniciativa direta para separa um tempo, reserva um tempo para estar promovendo essa interação com a rede de vocês? Como vocês fazem, né? Do meu lado, eu tenho que tentar ao máximo. Eu tenho um calendário, na verdade, de postagens, tenho que falar sobre, mas do meu lado é muito porque hoje eu sou uma representante, como recrutadora, eu sou uma representante da empresa onde eu trabalho. E acho que, como outras recrutadoras também, a gente acaba postando bastante sobre empresas, sobre conteúdos que possam alcançar as pessoas que a gente gostaria de contratar em algum momento. Então, acaba que eu tento ao máximo filtrar esses conteúdos e que eles sejam produtivos, obviamente, para quem está lendo e que essa pessoa se interesse ao invés de postar uma vaga, né, ou ao invés de postar algo mais óbvio de recrutamento, postar coisas que sejam sobre a empresa ou sobre o trabalho, enfim, que sejam interessantes e que atraiam de outras formas esse público-alvo que eu tenho. E aí eu tento interagir dessa forma, de uma forma mais indireta, mas já com o objetivo um pouco mais pronto. Eu gosto também de aí pegando um gancho que a Isis falou, assim, gosto também de escrever alguns conteúdos. Então, como eu não sou recrutadora direta, mas eu também recruto pessoas, né, de forma indireta, eu gosto de escrever bastante conteúdo no artigos no Medium. E um ponto que eu acho que é muito relevante também é você compartilhar suas pequenas vitórias, assim. Putz, ganhou um concurso na faculdade ou na pós e ficou em primeiro lugar, segundo lugar, ou então fez alguma coisa legal, terminou um curso. Isso também pode ser uma forma de você mostrar um pouco, né, das suas ações, dos seus feitos, compartilhando isso. E um outro ponto também que eu sempre presto atenção, até para quando eu vou escrever, o que as pessoas estão da minha rede, né, estão interessadas em saber. Então, quando eu escrevi esse artigo sobre, putz, por onde eu começar, né, por onde eu vou
por onde estudar sobre gestão de produto. E eu vi que isso era uma dor, eu observei essa dor e escrevi sobre isso. Normalmente, isso ajuda você também a ganhar a visibilidade, porque as pessoas vão comentar, as pessoas vão compartilhar o seu post. Então, acho que isso é um ponto bem relevante. E você também colocar as hashtags, né? Não sei até que ponto elas são de fato super úteis, assim, mas de certa maneira você também pode ganhar pelo algoritmo, né? Uma visibilidade através do uso das hashtags. Também não colocar, tipo, no meio do texto, como eu já vi algumas pessoas usando, enfim. Eu particularmente prefiro usar mais no final, mas eu acho que também pode ser uma tática de você conseguir rápido ali, de repente, uma visualização. Mas no final do dia mesmo, o que mais importa, assim, é de fato você conseguir, eh, dentro do no LinkedIn mesmo, dentro da rede, você conseguir passar informação sobre como é o seu trabalho e o que que você acredita que é um bom trabalho, ou qual é a sua linha de raciocínio, quem são as pessoas que você estuda, e mostrar de fato esses valores, assim, acho que é o mais importante do que só apenas escrever algumas coisas. Legal, eu compartilho desses insights que a Jéssica e a Isis deram. Eu acho que realmente são válidos. Eu coloco hashtags também, geralmente relacionado ao tema. Em relação ao meu público, eu fui descobrindo qual era o meu público com o decorrer do tempo, postando. Então, em determinado momento, eu percebi que o meu público eram pessoas iniciantes ou em transição de carreira, principalmente mulheres que estavam em transição de carreira, saindo de outras áreas para se tornarem desenvolvedoras, e pessoas iniciantes em geral, né? Homens, designers também. E sobre a interação, eu interajo bastante. Eu separo uma hora do meu dia, todos os dias, para entrar no LinkedIn. Então, todos os dias eu estou lá no LinkedIn. Eu curto as postagens das outras pessoas. Eu gosto muito de. Assim, é uma coisa que eu faço porque eu faço para incentivar as pessoas. Então, eu sempre gosto de curtir com uma reação, né? Um coraçãozinho interessante, um suporte. Porque, assim, para você dar o passo de postar, você passa por todo aquele processo que a gente conversou, né? Gasta seu tempo, você fica até com medo de ser, né, meio que julgado ou não, isso não vai acontecer mais, enfim. E só da pessoa estar tendo aquela coragem, né, de postar, de dar esse passo, então eu tento sempre estar curtindo para incentivar que a pessoa continue fazendo esse trabalho, porque eu sei, né, o quanto é difícil. Então eu gosto de comentar, de incentivar as pessoas, de falar, nossa, que legal, eu leio, né, sempre que eu vou curtir alguma coisa, eu sempre leio, se é um artigo eu leio, então quando eu curto, eu vou lá e comento, falo, olha, muito legal o seu artigo, gostei desses pontos aqui que você falou. Outra coisa é que eu recebo muitas mensagens. Eu acho que eu recebo umas 20 mensagens por dia. Então, assim, eu preciso de entrar todos os dias, porque se eu ficar sem entrar, quando eu entrar, eu não vou conseguir responder as outras mensagens. Então, eu tiro essa hora do meu dia para poder responder pelo menos ali umas 5 mensagens, 10 mensagens, para não acumular muito. Mas eu sempre falo, né, para as pessoas no meu LinkedIn: olha, eu vou demorar um pouquinho, eu posso demorar, mas eu sempre respondo. Eu respondo todo mundo. E é isso. Hilda, maravilhosa, gente. Respondendo todas as mensagens, muito fofa mesmo. Eu estava refletindo um pouco aqui enquanto vocês estavam falando, até pegando esse gancho de hashtags e tudo mais. Eh, Quando eu falei de entender um pouco o funcionamento da plataforma, é exatamente porque o LinkedIn é movido a keywords, movido a isso. Então, se você tem palavras, chave, mais propensão de você, encontrar certas pessoas dentro do seu perfil, mais propensão que certos recrutadores te encontrem. Então, acho que no final do dia pensar bastante sobre como o que você quer escrever e como você quer ser encontrado, acho que mais do que tudo, e tentar filtrar isso para palavra-chave, faz muito, muito sentido dentro desse escopo de ser marqueteiro, de construir.
um branding pessoal e construir essa rede de seguidores. Então, pensar em palavra-chave faz muito sentido. Como você gostaria de ser encontrado? Total, Isis. Desculpa, pode falar, Jéssica. Pode ir. Não, é só que isso é bem verdade, assim. Tanto que, como é que os recrutadores acham a gente, né? Por exemplo, sou desenvolvedora mobile com React Native. Então, como que um recrutador que está com a vaga de React Native vai me encontrar? Justamente por essas keywords que você vai espalhando ao longo do seu perfil, né? Não só numa postagem, mas, por exemplo, no sobre você, no nas coisas que você coloca como destaque, né? Então, nos seus trabalhos, no que você tem estudado, em um curso que você fez. É sempre bom você tentar escrever ali no LinkedIn de alguma forma, né? Tentar detalhar ali, porque quanto mais você escreve e gera essas palavras, mais fácil vai ser também para outras pessoas te acharem, né? Principalmente os recrutadores. E aproveitando aqui que eu tô do lado de 2 grandes influenciadoras aqui, vou usar esse tempinho, acho que muitas pessoas devem estar se perguntando também sobre isso. Vocês acham importante aqui, né, entre a gente, assim, para compartilhar para a comunidade também. Sabe aquela descrição que fica embaixo do nome, o quanto é importante as palavras-chaves ali? Essa é a primeira pergunta. E depois, se é importante a gente também colocar bastante coisa no sobre, naquele campo do sobre. O que que vocês acham sobre isso? Eu vou esperar vocês falarem, porque daí eu vou ver se o meu tá certo. Como vocês são recrutadoras. Perfeito. Bom, sobre aquela descrição embaixo, eu acho muito legal quando as pessoas são muito criativas, enfim, tem descrições que são muito criativas mesmo, e isso é muito legal. Mas se não é nada obrigatório, se você também não está num dia de boa criatividade, ou se você acha que não tem essa criatividade, talvez para descrever, eu acho que é melhor às vezes ter o seu título, ou o que você está fazendo, do que ter às vezes uma frase muito grande que potencialmente alguém não vai conseguir ler ou vai ficar cortado ali no layout. Acaba que o LinkedIn acaba buscando ali também palavra-chave, mas não é algo grandioso, né? Então, sendo criativo, querendo ser criativo, talvez numa frase mais curta, acho que totalmente válido. Também não sendo criativo, colocando o title o título da sua posição e também onde você trabalha também é super legal. A grande importância está realmente nas descrições do que você faz em cada um dos lugares onde você está. Então, é super importante manter título de posição atualizado, prestar atenção se na região onde você está, as pessoas procuram o seu título de posição mais em português ou em inglês. Por exemplo, Product Manager, nem sempre as pessoas é intuitivo alguém procurar gerente de produto. Então, talvez seja algo que você queira colocar de uma forma diferente. Você queira colocar, sei lá, o seu título de gerente de produto, mas colocar em algum lugar no seu currículo Product Manager para o LinkedIn puxar. Então, manter isso atualizado. E aí, nas descrições, acho que vale muito pensar em descrições mais curtas, não precisa ser nada fora do comum, e pensar até em bullet points. Qual é o seu escopo principal, ou quais são os projetos principais. Não precisa ser uma descrição muito longa, até porque recrutadores normalmente veem muitos LinkedIns por dia. Então, eles vão querer olhar palavra-chave de novo, vão querer procurar lá se o seu escopo tem um match legal com o que eles estão procurando, se a tecnologia faz um matching legal. Se você tem uma tecnologia diferenciada, é sempre bom colocar ali também, porque pode ser que numa busca alguém busque exatamente por essa tecnologia. Então, acho que apostar em descrições menores, mas que sejam efetivas em termos de palavra-chave, é super bacana e acaba sendo bem efetivo em buscas. E os títulos, obviamente. Legal, eu acho que eu tô indo bem, né? Eu até, é engraçado porque eu percebi que o LinkedIn assim, era muito importante. E aí, no ano passado, eu fiz uma live com outro desenvolvedor, que é um desenvolvedor mirim, né? Chama Marcos Henrique. Ele hoje tem 15 anos, mas na época ele tinha 14. E ele, assim, também arrasa, é um sucesso no LinkedIn, assim, uma pessoa impressionante.
E aí nós fizemos uma live justamente falando sobre como você pode usar o LinkedIn, o GitHub e as soft skills para te dar oportunidade de trabalho. Então, nessa live, a gente falou tudo sobre o LinkedIn, né? Que você tem que colocar ali no seu LinkedIn para ele se tornar atrativo? Primeiro, claro, a foto, né? Que eu acho que é muito importante. O segundo é a foto de fundo também, por mais que, sei lá, você às vezes pode achar que é inútil, se ele tá ali, se ele existe ali no LinkedIn, é para alguma coisa. Então, coloca uma foto que fale sobre você ou sobre alguma tecnologia que você goste, né? É sempre legal você tentar usar a criatividade aí no LinkedIn. E aí eu coloco meu nome, depois embaixo eu coloquei justamente meu cargo, né, que eu sou mobile developer na empresa que eu trabalho, que é o ABC. E aí eu coloquei uma descrição. Então, nessa descrição é muito importante eu seguir a lógica de, nas 3 primeiras linhas, eu falar um pouco do que eu sou e do que eu gosto. Logo em seguida, já colocar as tecnologias que eu trabalho, porque pensando num recrutador, né, como a Isis falou, o recrutador ele vai estar olhando ali milhões de perfil por dia. Então você tem que poupar o tempo de vida dele e colocar logo o que ele quer ver, que é um pouco sobre você, as tecnologias que você trabalha e se você compartilha algum conhecimento ou não. Eu acho que também é importante você colocar o GitHub, né, para a gente que é desenvolvedor, porque assim, o GitHub é justamente o nosso portfólio de código. E hoje também tem muitos recrutadores que entram dentro do GitHub justamente para ver como é que você organiza as coisas, o que, que você está colocando ali dentro, se você mexe no seu GitHub ou não. E como a Isis falou também, essa parte de experiência, né, que é onde você vai colocar ali seus trabalhos passados, o atual, você colocar descrições, né, do que você fez, o que, que você impactou na empresa. Por exemplo, eu trabalhei no projeto do Pix, que é o pagamento bancário que hoje, né, todo mundo utiliza. Então, é legal você falar um pouco sobre o que você fez para que o recrutador até tenha mais interesse de falar com você, né? Se você trabalhou na equipe ou não, um pouquinho ali do seu projeto. Às vezes é legal também você colocar o site ali, como eu tive o site, né? A gente teve o site do Pix, lá do nosso banco, então a gente colocou também. Eu acho assim que é muito legal você tentar descrever o máximo que você puder, mas em poucas palavras. No máximo em 1 ou 2 parágrafozinhos ali, você fazer uma descrição que possa falar um pouco sobre você, o que você faz, mas também seja resumida, né, para poupar o tempo do recrutador. Muito bom. E eu vou complementar com um ponto que eu acho que é muito importante, principalmente para quem está buscando em Product Management, em Product Management no geral, que é você colocar números, né, assim, resultados que vão passar de fato o impacto que você trouxe no negócio, ou mesmo de repente no seu produto. Óbvio, né, que nem todos os números a gente consegue abrir. Então, números que já são abertos ao público você pode passar, o número de usuários, o número de clientes que já tá divulgado, ou se você teve, por exemplo, você trabalha num funil, e aí você teve um aumento de conversão. Você não precisa dizer para quanto foi o seu número de clientes, mas você pode compartilhar o número de conversão que você aumentou naquele período, né. Então se você teve um aumento de 20%, isso é um outcome que você pode compartilhar ali no seu perfil, principalmente naquela sua naquele período de experiência. Eu acho que sempre focado nesses pilares, assim, né. Descrições breves, como a Isis mesmo falou, leem muitos as pessoas leem muitos LinkedIns por dia, então, ele precisa ser breve, porém ele precisa ser, ao mesmo tempo, completo com o que você fez e principalmente com o seu impacto. E aí acho que para o perfil de desenvolvimento, assim, de repente até mesmo o impacto que você teve dentro de um processo de desenvolvimento de software, não necessariamente do negócio, mas, por exemplo, putz, números de observability que você chegou e etcétera. Acho que dá para trabalhar bastante com números, que eu acho que isso realmente agrega muito. Eu, quando estou analisando um perfil para contratar, a primeira coisa que eu olho na descrição é: "Putz, quero ver se a pessoa colocou alguma coisa de impacto", porque para mim isso é muito importante e eu normalmente quando eu bato o olho, alguém colocou algum tipo de impacto, eu já vejo que essa pessoa é data driven de alguma forma. Ó, já fica a dica aí, hein, pessoal deve, já vou dar uma olhadinha aqui no meu perfil depois. Boa, gente. Olha,
altos insights aqui, muita coisa assim também que às vezes a gente pensa que não influencia, né? Mas está diretamente ligado ali a como que o nosso perfil, enfim, o nosso LinkedIn pode estar aparecendo ali no buscador da pessoa recrutadora, né? E aí, eu tenho uma dúvida, assim, dentro de tudo que foi falado, né? Ah, aquelas interações que a gente faz, comentar a postagem, dar um likezinho, alguma coisa assim, isso é, é olhado na hora de você estar avaliando um perfil para estar recrutando? E aí, endereço a pergunta aqui para a Isis, mas a Jéssica e a Hilda, né, fiquem à vontade também para discorrer sobre, no sentido assim, até mesmo de, né, tão, buscando pessoas para trabalhar junto ali na empresa, enfim, se esse tipo de, enfim, ver se a pessoa comenta, interage muito, se olha nesse sentido. Olha, sendo bastante honesta, não. Talvez, outros tech recruiters e até recrutadores tenham mais tempo para olhar, mas, sendo bastante honesta, eu acredito que essas pessoas também não tenham tanto tempo para visualizar esse tipo de interação. A nossa visualização até mesmo no Recruiter, né, que é a ferramenta do LinkedIn para recrutadores, a visualização não permite que a gente veja esse tipo as curtidas e tudo mais. Eu teria que entrar no perfil pessoal, de cada um para olhar, exatamente esse tipo de atividade. Eh, Atualmente, o que o que eu mais olho os meus colegas, que a gente discute bastante sobre isso, o que a gente mais olha realmente é a compatibilidade, de experiência e de descrição de experiência versus o que a gente está buscando. Seja em senioridade, seja em impacto, como a Jéssica mencionou, seja, de repente, em tamanho de empresa que a pessoa trabalhou, porque às vezes determinadas posições exigem certa experiência com produtos mais escaláveis. Então, tem outros fatores para ser analisados nisso tudo. Também a contribuição dessas pessoas para open source, quando é um cargo mais relacionado à engenharia, sim, eu olho o GitHub, tendo a olhar, principalmente para olhar um pouco da stack que essa pessoa usa. E sendo bem honesta, em produto, eu gostava muito de olhar, mais no caso de product design, mas no caso de produto também, exatamente quando os product managers postavam alguma coisa sobre sobre o trabalho que já fizeram, algo expositivo, realmente com orgulho mesmo daquele produto, quase como um portfólio mesmo de coisas que já trabalhou. Também tendo a olhar esses materiais adicionais, assim, faz muito sentido. Acho que um ponto, até sobre o que a Jéssica trouxe com relação a impacto, pode ser que você não consiga colocar no seu LinkedIn todo o impacto em termos de números, e tem coisas que são mais confidenciais. Mas aí se você não tiver nada por escrito, né, que você não pode dividir essas informações, sempre dá para incluir isso no seu currículo mesmo, em PDF. Por mais que exista o LinkedIn, é sempre importante ter um currículo, em PDF ali, para suportar esse LinkedIn de uma forma mais detalhada. Tem ainda entrevistadores que pedem muito currículo em PDF para saber mais, e é uma boa oportunidade, como é uma coisa mais dividida só com o recrutador ou às vezes com o entrevistador, mas num pequeno círculo, dá sempre para explorar mais experiências e colocar mais números, dar mais robustez, para a experiência. Bom, vamos nos aproximando agora do final do nosso episódio, né? Então, nesse momento, eu gostaria que vocês trouxessem para a gente as dicas que vocês gostariam de compartilhar, além dessas que vocês já deram durante todo o nosso episódio, para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu posso começar aqui. Uma dica que eu dou, assim, que eu acho que é muito importante, é você de fato ser vista, né, falar do seu trabalho abertamente para as pessoas e conectar também a outras pessoas que você acha que são relevantes, né, então pessoas que você já analisa no mercado, etcétera. E uma que eu sempre fiz e me ajudou bastante na minha carreira, é que eu sempre olhei o perfil de pessoas que eu admiro, e aí eu leio a forma como essa pessoa, se descreve,
ou então a forma como essa pessoa compartilha. E aí eu vejo disso uma inspiração até para mim. Então, em algum momento eu não sabia por onde começar a descrever, por exemplo, o que eu estou fazendo no momento, e eu busquei pessoas que fazem coisas faziam coisas parecidas que eu, e vi como essa pessoa se descreveu, né. Então acho que isso também ajuda bastante a você ver, olhar perfis que você acha que são relevantes e não é copiar, porém é se inspirar, né, como essa pessoa fez. Bom, eu acho que minha principal dica é realmente pensar nas pessoas que você gostaria que estivessem lendo o que você está postando, e pensar no que elas gostariam de ouvir também, que tipo de conteúdo. E nunca esquecer das palavras-chave, nunca esquecer que o LinkedIn é uma rede social também, então, confiem que palavras-chave trazem sim resultado. Se você quer ser pense em como você quer ser encontrada. Acho que isso é super importante. Legal. Eu acho que essas dicas que foram dadas dá para ser utilizada em qualquer momento, né? Se você for dev ou não. Mas pensando assim no dev mulher ou homem, tanto faz, é você buscar compartilhar realmente o que você aprende, porque no começo, às vezes, quando você está bem ali no começo da sua carreira, você acha que o seu conhecimento não é tão grande, né? Eu passei por isso, eu achava que, eu não sei muito, mas eu percebi com o tempo compartilhando que tudo que eu compartilhava tinha alguém que não sabia daquilo, por exemplo, ou eu estava acrescentando um conhecimento a mais na vida da pessoa. Então, assim, mesmo que você ache que é pouco que você sabe, compartilhe, entendeu? Porque você, com aquele pouquinho ali, você já vai estar ajudando a vida de alguém, ou uma pessoa que não teve condições de ter esse mesmo conhecimento que você. Outra coisa que eu faço também é, por exemplo, eu tenho alguns tópicos que eu quero publicar sobre, né, relacionado à tecnologia. Antes de começar a escrever, eu faço uma pesquisa no Google, tanto em inglês quanto em português, sobre esse assunto, para eu ver o que que outras pessoas já falaram sobre isso. Porque assim eu consigo ver o que que eu posso acrescentar que aquela pessoa não falou, por exemplo, ou dar mais exemplos, ou às vezes até melhorar um exemplo que foi dado. Então é isso, é algo que eu faço também. E acho que isso, de você também interagir no LinkedIn, nas postagens de outras pessoas, se você achou interessante, você colocar que gostou, que né, eu recebo muito feedback das pessoas que falam, eu li o seu blog, poxa, ajudou muito, esse artigo me ajudou aqui na minha equipe, que eu estava precisando instalar uma fonte. Então, assim, é muito legal você receber esse feedback das pessoas, porque, né, como a gente já falou aqui desde o começo, é difícil você postar, mas quando você posta e ainda recebe esse reconhecimento, te dá mais força para você continuar postando. Então, eu acho isso muito legal. E como as meninas falaram aqui também, né? É legal você também olhar outras pessoas que postaram coisas, para você meio que ver como que essa pessoa posta, como é que ela estrutura o texto, colocar hashtags, né? Mas também não é colocar tipo qualquer tipo de hashtag, né? Colocar hashtag relacionada ao que você está dizendo, porque isso daí também vai ajudar no engajamento, de chegar em mais pessoas. Então, eu acho que essas seriam as dicas que eu daria. Gente, muito bacana aqui a visão de todas, né, relacionado, no sentido de, assim, com tudo que foi falado, o que que eu consegui absorver, digamos assim, né, tentando estruturar como se fosse não uma receitinha de bolo, mas assim, os principais, né, tópicos aqui que foram abordados. Para o olhar ali da pessoa recrutadora que está fazendo a busca e tal, as palavras-chave são ali o principal. Enquanto que, por exemplo, as postagens e tudo mais não vai entrar, porque são muitos resultados na busca, né? Não vai estar entrando um a um, olhando no detalhe. Faz total sentido. Mas aí, pegando o gancho com o que foi falado no início, né? De compartilhar o seu conhecimento, gera o engajamento, gera ali a criação de conexões, né, fazer todo o network ali com a tua rede de contatos, e aí, sem nem saber, muitas vezes, você acaba encorajando outras pessoas que estão no mesmo caminho, querem seguir a mesma trilha, e aí é muito importante, né, você tá sendo ali, digamos ali, uma vitrine para os outros que possam chegar, possam se espelhar e possam, né, tá seguindo junto. Muito bacana mesmo.
Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? Algo que queiram falar? Acho que para acrescentar mesmo, assim, eu diria que não tenha medo de compartilhar, sim. Com medo de, putz, eu acho que não tá tão legal, eu acho que meu conteúdo é raso, ou alguma coisa nesse sentido. Não tenha medo. Comece com assuntos que você domina. Porém, também use esse caminho de escrever, de compartilhar como um método de aprendizado, porque é uma coisa que eu aprendi muito. Então, quando eu escrevi sobre Discovery, por exemplo, não é que eu dominava 100% Teresa Torres, aquele assunto. Então, acho que eu realmente me aprofundei, estudei e fui a fundo e consegui aplicar as coisas. Então, enxergue também isso como você conseguir ganhar também desse outro lado, né? Escreva coisas que você de fato queira aprender. E tenha essa coragem da vulnerabilidade, assim, né, da gente vamos mostrar ali, vou colocar minha cara a tapa para eu ser discordada em público, que eu sempre falo isso para as pessoas, né, tipo, quando você escreve, você tá podendo ser discordada, mas normalmente as pessoas elas agradecem, e se também discordarem vai ser ótimo o papo, assim, acho que acontece também. E é isso, acho que continue estudando bastante, que acho que é o caminho. Só um ponto que eu queria falar que é bem verdade isso. E uma coisa que eu aprendi no bootcamp é que quando você vai postar coisa, né? Quando você quer escrever um artigo, por exemplo, você aprende duas vezes, né? Então é compartilhando que se aprende mais. Porque ali naquele momento que você precisa escrever um artigo técnico ou postar um código, com certeza você vai aprender alguma coisa. Mesmo que você já saiba sobre o assunto, você vai ter que fazer uma pesquisa ou vai ter alguma situação ali que você não conhece. Então, realmente, quando você compartilha, você vai aprender novamente. Isso é muito legal. Bom, gente, então é isso. Muito obrigada, Jéssica, Hilda, Isis, por vocês terem topado participar aqui do nosso podcast, do nosso episódio aí voltado, né, a, a como tornar o seu perfil ali mais atraente, né, em busca ali de uma vaga. E aí é isso. Muito obrigada pela presença de todas. Muito obrigada, meninas, e até a próxima. Obrigada pelo convite. Obrigada, meninas. Foi ótimo estar aqui com vocês hoje. Até, obrigada.